Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Oi. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. O texto diz assim: são ministros de Cristo? Falo como se estivesse fora de mim. Afirmo que eu sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui fustigado, fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e em sede, em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das mãos deles. Amém. Irmãos, quando um casal espera seu primeiro filho, descobre que estão grávidos, é um momento muito feliz, é um momento muito alegre, e aí pensam-se nas mais variadas formas de anunciar, primeiro que estão grávidos, depois qual é o sexo, e aí é uma outra festa, é uma outra bola de assopro, é um meio diferente, e as pesquisas na internet, só para dizer se é menino ou menina, né? E é tudo muito bom, é uma maravilha. Até que aquela criaturinha maravilhosa sai da barriga e começa a chorar. E começa a exigir tempo, mais ainda, e bem mais. Aquela alegria toda ainda existe, só que ela está por tanta camada de noite mal dormida, de sono, de cansaço, que às vezes é difícil ver. Quando a criaturinha está lá bonitinha, linda, dormindo, com aquele olhar angelical, né? A gente diz, oh, que coisa linda. Mas às vezes você nem termina de pensar, e aí ele já desperta aos berros. E não tem quem faça muitas vezes se acalmar. E esse nervosismo da criança e tudo que ela exige, como contamina os pais, irmãos? Como contamina? Quantos casais brigam, se desentendem de verdade, sério, de um querer enforcar o outro num pé de coentro, de verdade mesmo. Por causa de tudo isso, por causa de toda a demanda que uma criança exige, eles sabem que não podem fazer outra coisa a não ser cuidar. Não existe outra opção, a não ser cuidar daquela criaturinha pequena que precisa de 110% do tempo deles. O que é que os pais fazem? Cuidam, irmãos. Eles ficam sem dormir, eles ficam com olheira, eles emagrecem, eles engordam, eles têm dificuldade na faculdade, eles se atrapalham no trabalho, eles perdem matéria. Eles sofrem tudo isso, mas eles não podem deixar de fazer. É algo extremamente relevante. E tem que ser assim mesmo. É claro, não as brigas, né? Mas a dedicação precisa ser essa mesma. Por que é que muitas vezes casais se desentendem tanto nos primeiros meses de vida do bebê? Porque eles estão acostumados com muito comodismo. Eles estão acostumados a virem para o culto, depois saem com os irmãos, chegam em casa, jogam videogame até as tantas, dormem até a hora que dá, e se divertem, vão para o cinema e fazem isso e fazem aquilo. E quando a criança nasce, muitas vezes eles demoram a entender que acabou, meu filho. Acabou. Essa vida não existe mais. Não é que ela parou e vai voltar daqui a pouco. Não vai. Não vai voltar.
Essa vida acabou. E até isso entrar na cabeça dos dois, vocês não sabem não a prova que é. O quanto se mordem, o quanto se azunham, porque não estavam se preparando para saber que acabou. Aquela vida que você tinha antes de ter bebê não existe mais, não vai existir nunca mais. Não vai existir. Agora é um momento diferente. Então eles levam um tempo. Alguns mais, outros menos, né? Mas graças a Deus, Deus é muito misericordioso e bom. Todo mundo acaba entrando nos trilhos, depois de um tempo, depois de uns arranhões, depois de uns gritos, depois de uns gabinetes. Todo mundo acaba entrando nos trilhos, graças a Deus. Principalmente acontece isso por causa dessa falta de preparo, sabe? Dessa falta de entendimento de que ter um filho exige isso. E isso é normal, irmãos. É normal que criança canse a gente. É assim que tem que ser. Não é diferente. Criança é puro instinto. É pura necessidade, né? Então ele tem necessidade, ele chora. Até que a necessidade seja suprida. E o pior é que ele não fala a nossa língua. A gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo. É assim que é mesmo. E a gente precisa ter consciência disso. Mas a gente faz. Mas é interessante, irmãos, como a gente inúmeras vezes não entende a relevância do serviço a Deus. Muitas e muitas vezes a gente não entende. Algumas pessoas, e eu sei que com toda a boa intenção do mundo, eu tenho certeza disso, dizem assim: pastor, mas hoje é segunda-feira, hoje não é seu dia de folga? Será que você deveria visitar alguém, ou fazer isso, ou fazer aquilo? É verdade, irmãos. Normalmente os pastores folgam a segunda-feira, as segundas-feiras, né? Agora me diga, que tipo de pastor ficaria de folga quando alguém precisa ser realmente visitado? Me diga, que raio de pastor é esse? Vocês entendem que isso não faz o menor sentido? Que não faz o menor sentido simplesmente alegar, dizer assim: não, hoje é segunda-feira. Se você está tendo uma crise, se está num problema muito sério, deixa para terça. Sabe, dê um jeitinho aí, segure até amanhã, amanhã eu vou te ver. Entendem que isso não faz o menor sentido. É claro, é óbvio que nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo. Eu acho que nós precisamos respeitar horas de sono. Eu acho que nós precisamos nos alimentar coerentemente. Mas inúmeras vezes, irmãos, talvez alguém reclamasse comigo porque eu estou visitando alguém na segunda-feira. Mas não reclama comigo se eu maratonar uma série até 3 da manhã. Entendem? Não é cansaço do mesmo jeito. Não é exaustão do mesmo jeito. Você não está consumindo o seu corpo do mesmo jeito. Mas assim, se for uma série boa, não, beleza, vale a pena. Se for visitar um irmão, rapaz, não está vendo que isso é fanatismo? Não está vendo que tem alguma coisa errada? Não está vendo que não pode ser assim? Irmãos, o que não pode é a gente esperar servir a Cristo de camarote, só quando alguém estende um tapete vermelho. Isso é que não pode. O que não dá é para a gente servir ao Senhor quando as condições estão muito favoráveis. A gente está extremamente descansado, a semana foi muito tranquila, as crianças não deram trabalho, deu tudo certo no emprego, tudo que a gente precisava fazer foi feito. Está tudo assim muito maravilhoso. Então sim, eu posso cantar, eu posso acordar mais cedo no domingo e vir para o ensaio, eu posso preparar a aula das crianças, eu posso fazer o que for. Se tudo deu certo, então eu posso fazer. Paulo escreve para os irmãos lá de Corinto, falando sobre o trabalho dele, né? Haviam surgido falsos apóstolos que estavam tentando ganhar a confiança dos irmãos. Então Paulo fala um pouquinho de como era o ministério dele. Irmãos, não sei se vocês perceberam na leitura do texto. Paulo não está fazendo que nem a gente às vezes faz numa reunião do presbitério, querendo que as pessoas exaltem o número de membros que chegaram da nossa igreja, a quantidade de livros que a gente leu, a quantidade de congressos que a gente participou. Nada disso. O fato da igreja ter sido construída, reformada, ou que plantou uma congregação, ou aquilo. Quantas e quantas vezes há esse tipo de disputa tão carnal e tão boba, e tão sem sentido? Paulo diz o que é um ministério bem-sucedido. E o ministério bem-sucedido dele, irmãos, inclui prisões, açoites sem medidas e perigo de morte. Inclui ser açoitado com varas, apedrejado e naufragar.
Isso é um ministério bem-sucedido. É isso que ele usa para dizer aos irmãos de Corinto: olha, eu sou apóstolo. Entende? Ele não está dizendo assim: olha, a minha igreja começou com 20 membros e hoje tem 250. A gente se reunia embaixo de uma árvore e agora nós temos um templo de 20 milhões. Ele não está fazendo nada disso, irmãos. Nada. Ele está dizendo: olha, o meu ministério, que eu posso mostrar a vocês que eu sou um apóstolo, é porque eu tenho sido preso, açoitado inúmeras vezes. Eu fui apedrejado, eu naufraguei no mar. Fiquei boiando, fiquei um dia e uma noite todinha boiando no mar. Passei perigo de todo tipo, irmãos. É o que ele diz aí, está a partir do versículo 26. Ele diz: olha, eu enfrentei perigo em rios, perigos de assaltantes. Quando eu li aqui perigos de assaltantes, eu fiquei pensando: rapaz, e algumas vezes a gente não quer ir a um lugar evangelizar ou fazer algo, porque talvez seja um lugar um pouco mais ermo, né? Seja um lugar um pouco mais distante. Não é interessante? A gente diz: será que não é perigoso ir ali não? Será que seria viável fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de evangelização, né? Aí Paulo diz: olha, eu passei perigos de assaltantes, perigo entre o seu próprio povo, né? Entre o seu próprio povo, perigo entre patrícios. E também entre pessoas que não eram seu povo, perigos entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, e entre falsos irmãos. Tudo isso ele passa, irmãos, porque ele tinha a intenção de servir a Cristo, porque ele entendia que isso era importante. Como eu e você entendemos que, seja lá o que for que precisa ser feito, nós temos que cuidar dos nossos filhos. A gente tem que alimentar. Se ele chorou, por mais que a gente esteja cansado, a gente vai cutucar quem estiver do lado: é a sua vez, não é a sua, mas alguém vai ter que ir. Entende? A criança vai poder ficar lá, ela vai chorar a noite toda, vai ficar com fome. Paulo entendia isso com relação ao serviço a Deus. E é por isso que ele se submete a isso tudo, nas condições mais complicadas e mais difíceis. No versículo 27 ele diz: olha, vocês podem verificar o meu ministério em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. E essas vigílias aqui não eram voluntárias não, viu? É porque ele não tinha opção. Em fome e em sede. Muitas vezes, irmãos. Muitas vezes. Entendem? Ele passou fome e passou sede muitas vezes. Frio e nudez. Muitas vezes. Muitas vezes ele ficou com fome, ele ficou com frio, ele teve condições realmente inóspitas para viver, muito difíceis, por causa apenas do ministério. Só por isso. Não era por outra coisa, irmãos. Não era. Se Paulo estivesse em nossos dias hoje, certamente alguns de nós iríamos agarrar Paulo, pegar uma placa escrita burnout, enrolar, embalar ele todinho e deixar ele amarrado no pé de um terapeuta 3 anos seguidos. Depois, a gente ia levar ele para um hospício e dizer: é doido. Ele tem burnout, ele é doido, ele é psicótico, ele é fanático. Entende? Quem é que está disposto a trabalhar e a servir ao Senhor quando você é preso, é açoitado inúmeras vezes, é açoitado com varas, é apedrejado, sofre naufrágio? Quem é que está disposto a servir quando passa fome, quando passa nudez, quando fica no frio, quando fica no calor? Quem é que está disposto a servir dessa forma? Além de tudo isso, você pode dizer assim: não, mas Paulo aguentava. Paulo aguentava. E aí ele abre um pouco o coração dele, irmãos. Versículo 28. Além dessas coisas exteriores, das surras que levava, da fome que passava, da falta de água, ele diz: pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Sabe o que é preocupação, irmãos? Ele diz: olha, pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quem é que enfraquece que eu não enfraqueça? Quem é que se escandaliza que eu não fique indignado? Entendem o nível de envolvimento de Paulo com o seu povo? Ele diz: irmãos, todo santo dia eu estou preocupado com vocês, com o que está acontecendo com vocês, com o que está acontecendo na casa de vocês.
Quando vocês mandam uma mensagem no WhatsApp, quando vocês ligam e dizem, olha, ore por mim, meu esposo está assim, minha esposa está assim, meu filho está dessa forma, a situação no trabalho está dessa ou daquela forma, ore por mim. Paulo diz, eu me preocupo com tudo isso. Ele não pega a mensagem do WhatsApp e lê e diz, eita caramba, eles estão se desentendendo. Espera aí, vamos continuar a jogar. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece com Paulo e nem com ninguém sério. Ele diz, diariamente pesa sobre mim aquilo que acontece com cada irmão na igreja, cada dificuldade que enfrenta, cada luta, cada problema. Isso preocupa. É claro, irmãos, que isso não era algo que esmagava Paulo. Isso é óbvio, né? A gente não está falando de algo que esmagava, que paralisava, mas principalmente porque era isso que Paulo esperava, irmãos. Entendem? Paulo não estava esperando um bebê chegar de forma romântica, como se ele nunca chorasse e nunca sujasse a fralda. Ele não está esperando isso. Ele sabia que o ministério era isso. O ministério era frio, fome, nudez, açoite, preocupação. Ele sabia disso. É para isso que ele estava preparado. Foi para isso que Deus o chamou. É para isso que Deus chama líderes, irmãos. É para isso que Deus chama pastores. E sim, é verdade, pastores algumas vezes sofrem mesmo. Choram e se angustiam muito. Mas é o esperado. Entendem? Isso é o esperado. É o que está no script. Não é uma coisa que aconteceu do outro mundo e só acontece comigo. Não, eu não posso ficar mais nessa igreja porque fulano não fala comigo, porque cicrano não gosta de mim, porque não sei quem vive falando de mim. Isso é o esperado, irmãos. Isso é o normal no serviço a Deus, para mim e para você. Se você esperar servir ao Senhor apenas quando alguém estender um tapete vermelho para você e der tudo certo, apenas quando as pessoas apoiarem tudo que você fizer e baterem palma para qualquer ideia, você não está servindo a Deus. E você não vai conseguir servir nunca, irmãos. Nunca. Seria como você esperar ter um bebê que nunca chorasse, que dormisse todas as vezes que você dormisse, e que você olhasse para ele e dissesse, fique quieto, e ele na mesma hora petrificasse. Isso não vai acontecer. Se você espera ter um bebê desse, você não vai ter nenhum. Não se preocupe, isso não vai acontecer. Como também não vai acontecer servir a Deus com tudo dando certo, com tudo acontecendo como a gente gostaria que acontecesse. Então Paulo diz no versículo 30, se eu tenho de me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. E o que era essa fraqueza? Era fraqueza física, era sua fraqueza emocional, eram as dificuldades todas que ele sentia, irmãos. Ele não estava se gloriando porque ele era um super-homem. Ele não estava se gloriando porque ele conseguia atender 5, 6 irmãos, chorar com esses 5, 6 irmãos, e depois de atender todo mundo, acabou. Ele vai para o cinema e vai dar um mergulho na praia e a vida continua. Amanhã a gente atende mais 5. Não era assim. Ele atendia essas pessoas e passava o resto do dia triste e choroso. É isso que ele está dizendo que acontecia. É isso que ele está chamando de fraqueza. Ele passava um dia boiando no mar, mas não era cantando um hino alegre. Oh, coisa maravilhosa eu estar aqui boiando. Que coisa linda. Não tenho a menor ideia se vou sair daqui, mas tudo bem. Irmãos, ninguém é açoitado sorrindo, não. Quando alguém açoita, a gente chora. A gente tenta fugir, a gente tenta escapar, mas às vezes não dá. Às vezes não dá. A única coisa que a gente tem para encarar é o açoite. É assim mesmo. O ministério é assim. Servir a Deus é assim. Para mim e para você e para qualquer outra pessoa que tem servido a Deus. A gente só consegue fazer isso se for, como Paulo diz aqui, com fraqueza, em sofrimento, em dificuldade, em luta, em perseguição. É assim que a gente serve a Deus, irmãos. Eu sei que a gente vive um momento de vida, né, aonde isso é praticamente uma heresia, aonde nós endeusamos o nosso bem-estar físico e emocional. E isso também é idolatria. Entendem?
Isso também é idolatria. Vocês imaginam se todos os apóstolos resolvessem cuidar apenas do seu bem-estar físico e emocional? Me diga, quem é que estaria aqui hoje? Aonde é que o evangelho teria chegado, irmãos? Não tinha saído de Jerusalém. Só saiu de Jerusalém porque muita gente perdeu a cabeça, foi pendurada de cabeça para baixo, foi crucificada de cabeça para baixo, foi comido por leão. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Entendem? É porque muita gente apanhou, muita gente perdeu a vida, muita gente chorou, muita gente sofreu. É só por isso. Então a gente precisa fazer algo também. Servir ao Senhor e servir com fidelidade, e servir com dedicação, e servir com todas as nossas forças, com todo o nosso tempo. Servir a Deus chorando mesmo, sabe? Servir a Deus quando as coisas não deram nada certo. Quantas vezes, irmãos, Paulo precisava visitar uma igreja e estar com irmãos que falaram mal dele a semana toda, que diziam que ele pregava horrivelmente, que tudo que ele pregava não servia de nada, que não ajudava, que ele era assim, que era assado, e que ele tinha que estar lá, ele foi chamado para pregar. Entende? Não apenas quando as pessoas gostam e dizem, rapaz, que sermão abençoado, mas também quando elas simplesmente não olham nem para a sua cara, porque ficam com a impressão que você está falando delas. Entendem? Se a gente for parar por causa disso, a obra de Deus não vai avançar. Se cada vez que alguém não atender a um pedido seu, em qualquer departamento da igreja, se você fizer um bico desse tamanho e disser não faço mais, quando é que as coisas vão andar? Me diga, quando é que as coisas vão melhorar? Servir a Deus é assim, irmãos. Foi assim que todo mundo serviu. É assim que a obra de Deus tem sido construída. Não tem sido construída com pessoas endeusando o seu bem-estar, cuidando das suas emoções e colocando elas no próprio lugar de Deus. Cuidando do seu corpo físico como se fosse a coisa mais preciosa de toda a face da terra. Eu jamais iria evangelizar em tal lugar numa hora dessa. Você quer que eu pegue câncer de pele? Quer que eu pegue câncer num sol daquele? Me diga, quando é que vai ser evangelizado então? Quando é que as pessoas vão pregar? Quando é que o evangelho vai ser difundido? Que Deus te abençoe, te dê graça, te sustente, sabe? Eu peço a Deus que lhe dê muita disposição de cuidar de seus bebês e de brigar menos com seu cônjuge por causa disso. E que também lhe dê muita disposição para servir ao Senhor. Sabendo que é isso que mais importa, irmãos. Não tem nada que importe mais do que isso. A gente se dedica tanto aos nossos filhos, e quem não chegou em algum momento e disse assim, ô ingrato, ô criatura ingrata. Quem nunca fez isso? Entendem? Mas não é isso que acontece com o Senhor. Hebreus capítulo 6, eu quero terminar com a leitura desse versículo. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Os nossos filhos podem ser ingratos e se esquecer de tudo que nós fizemos por ele. O Senhor nunca vai ser ingrato, irmãos. Ele nunca vai ser injusto. Ele vai sempre se lembrar de tudo que nós fizemos. Agora é importante que eu e você façamos, como diz aqui o Hebreus 6:10, façamos por amor ao seu nome e não por amor ao nosso nome. Fazer porque nós queremos servir a Deus e não porque a gente tem tempo sobrando. Fazer porque a gente quer servir ao Senhor e não porque as condições são ideais para atuar nessa área. Não, agora as condições são perfeitas para eu tocar no louvor, para eu cantar, para eu servir nessa área da igreja. As condições estão ótimas, agora eu posso servir. A gente serve não porque as condições são ótimas, não porque a gente vai conseguir dar o melhor da gente e projetar algo muito grande, mas porque nós amamos ao Senhor. É por isso que nós servimos. Vamos orar e agradecer a Deus?
Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor deixou o seu trono de glória e veio a este mundo enlamear seus pés com não apenas a poeira deste mundo, mas com os nossos pecados, com as consequências dos nossos pecados, com as nossas dores. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não ficou do céu pensando se seria bom, se seria fácil ou se seria difícil. O Senhor simplesmente nos amou. E porque nos amou, o Senhor encarnou e viveu por nós e morreu por nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo exemplo de Paulo, de Pedro, de João. Muito obrigado pelo exemplo de todos os irmãos que foram devorados no Coliseu, de todos os irmãos que perderam as suas vidas servindo ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo de cada irmão que foi devorado por um canibal enquanto anunciava o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos pedir perdão ao Senhor. Tenha misericórdia, Pai, do nosso evangelho tão almofadinha. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. A gente adora o nosso corpo, o nosso bem-estar físico e emocional, mas não adora ao Senhor. Tenha misericórdia, que o Senhor possa mudar o nosso coração, que o Senhor possa cuidar da nossa alma, que nós possamos entender, Pai querido, que da mesma forma que nós não deixamos o nosso filho chorar com fome, mas providenciamos aquilo que é necessário, o Senhor tem feito isso por nós também. Ajuda-nos, Pai, para o louvor do Teu nome. Nós queremos nos gastar na Tua obra, servirmos ao Senhor com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos. Deus, no nome de Jesus, nós gostaríamos muito, Pai, de poder chegar ao final da vida e, como Paulo, poder olhar para trás e dizer: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Nós não queremos chegar no final da vida arrependidos, porque passamos a vida toda tentando ganhar dinheiro, tentando se divertir, tentando aproveitar a vida, e não servimos ao Senhor, e não contribuímos, e não fizemos nada de sólido, de significativo, algo que realmente fique e que glorifique ao Teu nome. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Ei, vamos para a nossa escola bíblica?